Meus caros e minhas caras, bem-vindos. Estamos numa semana atípica para o canto do Benfica, João. E nós até estávamos a comentar em off que eu acho que nós não sabemos muito bem até como guiar a conversa hoje, porque goleamos. É verdade. Aliás, vimos de 2 goleadas e deixem-me desde já fazer a nota, porque houve da nossa malta a perguntar se não havia canto esta semana. A partir de agora, por defeito, estaremos convosco a partir de sexta-feira e até à sexta-feira seguinte. Portanto, os dias de publicação do canto vai ser à sexta. As exceções depois serão sempre anunciadas, geralmente por culpa minha. O João nisso está sempre presente quando é preciso. Vamos ver. Mas fica essa nota, a partir de agora, todas as sextas-feiras teremos canto, isto porque às quintas teremos noites europeias. Como a de ontem, vamos falar dessa goleada sobre o Hearts, vamos tentar perceber que tipo de jogo vamos ter para a semana em Edimburgo, uma cidade lindíssima, aconselho a quem ainda não foi, muito, muito bonita. Vamos olhar para a estreia no campeonato com o Académico, também é um jogo atípico porque será a porta fechada. Vamos tentar perceber o que é que o mercado nos pode guardar, vamos falar sobre alguns assuntos quentes que não falamos na semana passada. Portanto, fiquem por aí porque há muita coisa para ser debatida e para ser elogiada também, João. Não é? É isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme nos estiverem a ver ou ouvir. Um grande abraço do ar. Também aqui um abraço ao Miguel, que está sempre ali no back-office a tratar da qualidade aqui Muita qualidade. do programa. Um abraço aí a toda a malta. E a minha primeira palavra vai para as pessoas do Arts. E já um bocadinho à volta do que aconteceu com o St. Gallen, que é, e tu também escrevias isso ontem no X, não é? O facto de nós jogarmos com estas equipas que habitualmente não defrontamos também nos leva a chegar a pessoas que habitualmente não visitam o nosso estádio. E que faz com que nós tenhamos a percepção do que é que o Benfica significa para elas. Nós estamos muitas vezes distantes dessa realidade, estamos chateados porque não correu bem, porque o Benfica perdeu ou empatou, a semana passada era mais empatou. Porque nós vivemos uma vida de clube grande. De clube grande, não é? E a forma como os escoceses ontem vivenciaram a experiência no Estado da Luz, eles que vinham para uma experiência de 2 dígitos, não era? Era assim que eles colocavam a coisa. Não faltou muito. E o que eles disseram durante o jogo, no pós-jogo, antes, toda a dinâmica que eles traziam foi tão interessante que me levou a repensar um bocadinho esta ideia do que é que o Benfica ainda é para tanta gente na cultura do futebol. Nós temos falado sobre isso, não é? Tu tens dado particular destaque a essa dimensão internacional. Estiquei-me um bocadinho com consciência após a derrota em St. Gallen, porque eu acho que às vezes também é preciso nós levarmos bufetadas para nos reorganizarmos. Eu na altura disse que tínhamos que ter cuidado porque derrotas como aquela em St. Gallen não se podem repetir muitas vezes, sob pena de realmente a malta lá fora começar a olhar para o Benfica do género, é um clube grande, mas não é aquilo que nos vendem. Ainda bem que depois disso o Benfica tem feito por corrigir um bocadinho essa imagem desportiva. Pronto, e essa era a primeira nota, porque no fundo é também esse motivo que nos leva a estar aqui, que é a paixão pelo jogo, o gosto do jogo pelo jogo. Aquela frase que eu tantas vezes digo, que eu acho que, por exemplo, nós temos aqui 3 cantos, a malta do Sporting que já começou, também boa época para vocês. Verdade. Para a malta do Porto que ainda não começaram, também uma boa época quando começarem. Boa época aqui, nos relevados, já sabem o que é que nós vos desejamos. Mas sobretudo, porque o que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Obviamente todos queremos ganhar, todos queremos etc. Mas no fim, o que é que fica? São estas memórias de gente ontem que veio da Escócia e que escreveu coisas depois de levar um saco, não é? Sim. Escreveu, foi para isto que eu vivi, é noites destas que eu gostava de viver mais vezes. E portanto, fica aqui a minha primeira palavra para o valor do futebol no seu sentido mais... O futebol romântico foi o que eu ontem, aproveitando a boleia do Nuno Picado, que até tinha sido ele a fazer essa publicação, um bocadinho isto, não é? Dentro do mal que é para o Benfica estar na Liga Europa, nem é estar na Liga Europa, é estar nas pré-eliminatórias da Liga Europa. O bom que isso traz é precisamente esse lado mais romântico, mais puro, mais genuíno, mais bonito de viver a experiência por si, independentemente do resultado. Claro que para o Benfica, nesta competição, o resultado tem que ser ganhar. Ganhar e ganhar, e se não ganhares como em St. Gallen, cá estaremos para o chamar à razão. João, antes de irmos mais ao detalhe em relação ao jogo de ontem, há pergunta esta semana também, não é? Pergunta.
E a pergunta não sei se será fácil ou difícil. Eu acho que haverá um conjunto de pessoas de uma geração da minha, portanto, que agora na casa dos 50, que se calhar respondem isto com facilidade. A malta mais nova vai ter dificuldade. Vai. E a pergunta é simples. Quem foi o primeiro capitão estrangeiro da equipa de futebol masculina do Sport Lisboa e Benfica? O nosso primeiro capitão estrangeiro. Boa. Fica aí a pergunta, vão escrevendo aí no chat e depois... Posso dizer já, não foi o Luizão? Não foi o Luizão. Pronto, só para arrumar já com a questão. Nem o Trubin. Ui, este já está a entrar a matar. Então vamos lá falar do jogo de ontem à noite. Foi uma surpresa para ti o Trubin ir para o banco? Nin. Nem. Foi só uma surpresa, e fazendo aqui a transição já, porque o Marco Silva tinha dito na conferência pré-jogo que a questão da baliza não era tema. Ele foi diretamente questionado. Obviamente, todos nós que compreendemos mais ou menos de futebol percebíamos que o Trubin não estava ou não está a atravessar a melhor fase. Nós não gravamos programa pós-St. Gallen, mas o Trubin nesse jogo teve 2-3 momentos em que claramente denotou alguma insegurança, instabilidade emocional. Percebi, eu não queria ir muito ao detalhe também em relação a isso, que ele ontem também fez uma publicação que eu não sei se foi inteligente, né, dizendo que agora todos os adeptos estão felizes, achando ele que nós íamos achar que era pela vitória, mas não era. Obviamente a mensagem era subliminar. E portanto eu não sei se o futuro do Trubin no Benfica estará a ser terminado por esta altura. E se o Marco Silva diz que a questão da baliza não é tema, e ontem a escolha foi Samuel Soares, parece-me que não é tema, que Samuel Soares será o titular do Benfica a partir de agora, e parece-me que o Trubin, a não ser que realmente o Benfica não encontre nenhuma colocação nenhum negócio que seja interessante, parece-me que o Trubin vai sair. Mas foi um ninho, já se vinha a adivinhar de certa forma. Sim, nós já tínhamos falado disto aqui. Agora, o Samu vai ter que mostrar que tem arcabouço para aquilo, não é? E ontem foi um jogo que não é exemplo, o Arts praticamente não atacou, mas marcou um golo e mandou uma bola à trave numa saída um bocadinho. Ó Samuel, se és guarda-redes do Benfica, tu vais ser como todos os outros. Nós gostamos muito de ti, mas se cometes erros, nós estamos aqui para os chamar. É curioso, porque ele tem uma saída com o estádio todo. Não, a primeira. A primeira. Que o estádio todo aplaudiu, e no momento a seguir... Fecha os olhos. E eu estava a ver o jogo e pensei, não, esta não vai sair, porque isto não é um canto. Claro. A bola vai chegar à área muito mais depressa do que se fosse um canto. Portanto, ele tem que ficar na baliza. E quando o vejo a sair, a bola foi à trave. E na questão do Samu, já nem podemos dizer, é jovem, é inexperiente. Não, já tem 24 anos, já lá nos aninhos. Claro que não tem sido um titular indiscutível. Vai cometer erros, obviamente. Mas eu espero que ele se afirme. Mas também isto à volta de guarda-redes, porque também não tínhamos falado disso. Sim. Aquilo que foi a nossa atitude nas bancadas no jogo com o St. Gallen. Se o nosso guarda-redes tem a bola nos pés, não é para ser assobiado. Porque ele tem a bola nos pés por indicação do treinador. Ele está a seguir, não é? Eu concordo E contigo. nós, enquanto adeptos, temos que saber ler isto. Aquela ideia de que, agora, um jogador nosso ser assobiado, malta, a regra é muito simples. Do primeiro ao último minuto, nós não assobiamos os nossos jogadores. Só apoiamos. E depois, no fim, se lhe tivermos que dar uma grande vaia, damos. É assim que a coisa funciona. Nós, como adeptos, não podemos tratar mal os nossos jogadores durante um jogo. Isso é completamente absurdo. Sobretudo um guarda-redes que está com a bola nos pés. A cumprir indicações. A cumprir indicações do treinador. Mas eu acho que na questão do guarda-redes em específico já é mais do que isso. Porque ontem o Samuel teve pelo menos um momento que eu me recordo agora e pensei nisso que tu acabaste de dizer, em que ele demora e a luz não assobiou. Não assobiou. Portanto, eu acho que já é mais do que... É o Trubin e não o guarda-redes. Eu acho que a relação de Trubin-bancada ficou tocada após Famalicão. Creio que foi em Famalicão que ele respondeu à bancada. Não deixa de ser curioso. Ele que nos dá a maior alegria do ano passado. E independentemente do caminho que o Trubin fizer a partir desta semana ou da próxima, aquele momento ninguém lhe tira a ele e ninguém tira a nós. E o futebol é feito estas histórias também, não é? Portanto, nós vamos... O Trubin será recordado como um guarda-redes que se calhar não esteve à altura daquilo que nós esperávamos, mas eu acho que a seguir a dizermos isso, vamos sempre dizer, mas foi o guarda-redes que marcou o gol ao Real Madrid aos 90 e não sei quantos que nos deu o apuramento. O futebol é isto, uma vez mais, não é? Mas sim, vamos olhar globalmente para o jogo e depois voltando à questão individual, porque acho que ontem tivemos várias coisas interessantes.
Globalmente, dizer que foi, desta pré-época, com os jogos do Flamengo e do Villarreal e os jogos do St. Gallen, o melhor jogo global do Benfica. É preciso percebermos até que ponto é que foi mérito nosso e de mérito do Hearts, porque acho que temos que ser racionais nesta análise, mas sobretudo a primeira meia hora foi muito agradável, e por mim eram todos jogos assim. Pois, eu também dava bem com esta monotonia, não era? Olha, eu acho os famosos 15-0. 15-0. Eu tirando o guarda-redes, confesso que não fiquei surpreendido com ninguém, com nenhuma das entradas. Poderia ter jogado, e eu pensava assim, vai jogar o Bá ou o Deditos, mas achava que era o Bá e foi o Bá. E depois também equacionei a possibilidade do Rios entrar em campo, mas também percebo que o Anzi e o Barreiro tenham estado bem e, portanto, vou dizer que não fiquei surpreendido com nenhuma das entradas em campo, que também parecia que o Prestiani, mal o castigo, estava. E, portanto, eu acho que o Benfica começa muito bem, uma dinâmica muito interessante. E queria destacar o primeiro golo, porque aquilo que eu acho que vai significar muito do Benfica, que é aquela situação em que o Rafa, quando olhamos para o papel, parece que o Rafa joga encostado à direita, mas o que é verdade, que acontece, como vimos nesse golo, é que o Rafa vem para o meio e quem entra nesse espaço é o Barreiro, que depois faz o passo atrasado para o Rafa fechar a jogada. E vimos mais jogadas semelhantes a esta. E, portanto, esta dinâmica que o Benfica tem de posse com qualidade, posse no sentido progressivo, não é? O facto de se trocar a bola, o facto de parece que a equipa está soltinha, e tu está com alegria, não é? Tu percebes no Marco Silva, no festejo desse golo, que foi diferente dos outros golos todos. Portanto, ele percebeu que aquilo funcionou, que o trabalho que está a ser feito funcionou, e a forma como ele festejou, aliás, ele diz repetidamente no plano, boa. Portanto, claramente é aquilo que ele quer para a equipa. É um momento que eu acho que... E, portanto, eu acho que o Benfica... É grande golo, já. É um grande golo. O Benfica chega a essa primeira meia hora, fácil, podia ter marcado mais 2, 3 golos sem grande dificuldade, e acho que resulta muito desta capacidade que o Benfica teve em muitos momentos de ter, na linha da frente, vamos usar esta expressão, junto à área do adversário, 5, 6 jogadores muitas vezes. Portanto, estava lá o Pavlidis, estava o Rafa e o Prestiani, que faziam movimentos interiores, estava o Sudakov, mas mesmo o Barreiro e às vezes os alas, sobretudo o Bá, estavam muitas vezes na frente. O Enzo ficava mais posicional, embora depois o Marco Silva tenha dito que eu gostava de ver um bocadinho mais à frente, mas também acho que o Enzo esteve bem. Fez um bom jogo. Queria destacar, por exemplo, também um passe do nosso central, do Langlais, que mete a bola na cabeça do Barreiro, que depois até dá o canto e que dá o gol. Dá o 2-0. Como é que um central faz um passe com aquela qualidade? Não é? Porque eu acho que temos 2 centrais com muita qualidade. Ou eu diria, todos os nossos centrais têm muita qualidade. Malta, mas são só 2. Todos eu acho os que é nossos preciso, 2, já lá vamos. É preciso arranjar mais alguém. E depois há o Manu. Que o Marco ontem até parecia que lhe estava a pedir desculpa. Pois, do género, não é bem a tua posição, mas eu só te tenho a ti para tapar este buraco. Mas não gosto que o Benfica chegue a esta fase da época apenas assim. Calma, isto não vai ser só elogios hoje também, não. Bom, mas ontem destaco de facto essa primeira meia hora e destaco estas movimentações do Benfica, esta capacidade que eu vou chamar avançados a todos estes que disse, estes 5, 6, incluindo o Dali e Bá, sobretudo o Barreiro, mas sobretudo o Bá, que eu acho que estiveram muito presentes no momento ofensivo. Acho que o Tomás, o Langlais, o Dali e o Enzo pareciam-me que ficaram mais vezes atrás, embora o Dali também tenha apoiado o Prestiani, mas destacava isto. E depois também não deixa de ser curioso que me parece que no momento em que o Pavlidis e o Sudakov parece que não fazem um grande jogo. Porque não se destacaram, como às vezes, no caso do Pavlidis, como é muitas vezes hábito, marcámos 6 golos. É verdade. Alguma coisa de bem eles terão feito. E eu fiquei, eu vou usar esta expressão, confuso com a exibição do Sudakov. Epá, também é isso. Eu a certa altura tinha nas notas a seguinte questão: como vamos resolver o problema Sudakov? Porque em alguns momentos pareceu-me que continua a ser um problema. Há passos que ele falha, há duelos físicos, já percebemos, não é o forte do Sudakov, mas depois se pararmos para analisar exatamente o tipo de jogador que ele é e as coisas que ele dá à equipa, muitas vezes até de forma invisível, eu fico confuso. E claramente o Marco Silva percebe aquilo que ele pode dar para lá da qualidade técnica que todos nós esperamos e, portanto, vamos dar aqui o benefício da dúvida ao Sudakov.
porque eu realmente fiquei um bocado confuso com a exibição dele ontem. Eu queria destacar três... Mas então desculpa, só para pegarem no Sudakov, eu acho que o Marco Silva faz na conferência uma referência ao Sheldrop e usa a expressão capacidade de decidir, que o Sheldrop é bom na capacidade de decidir. E eu acho que ele quer que o Sudakov seja esse jogador que no último momento, ou no penúltimo, antes do passo final, não é? Seja capaz de tomar decisões virado para a baliza. Eu acho que esse é o grande salto que ele espera do Sudakov. Que não seja um terceiro médio defensivo que faça a construção inicial. Como antigamente se dizia, nós parece que jogámos com 2 trincos. Eu sei que não é isto, malta. E o José Mourinho muitas vezes parecia que queria que o Sudakov fosse outro ali a defender. E eu sinto que o Marco Silva quer que ele seja mais 10, mais 9,5. Sim, também acho. Mais próximo do Pavlidis, na perspectiva de quando o Sudakov tocar na bola, seja para desmarcar alguém, seja para fechar uma jogada. Admito que seja mais no apoio para desmarcar do que a fechar jogadas, mas... Sim. E portanto, acho. Eu também acho, e tenho essa dúvida que tu colocas, entrando ou tentando imaginar o que se passa na cabeça do Marco Silva, eu acho que ele quer isto do Sudakov. Se conseguir, eu acho que o Sudakov, eu não sei se acho, eu quero. Sim, eu desejo que o Sudakov seja feliz e consiga... Então há aqui uma questão relevante. Nós já estamos na primeira parte. Ainda só estamos na primeira parte e eu faço questão de, sobretudo hoje, nós temos tido aqui um tom muito negativista ao longo do tempo e nós até, em jeito de brincadeira, mas com vontade, íamos dizendo que hoje queremos trazer o positivismo, porque de facto há coisas positivas para dizer, mas eu também acho que é sempre importante contextualizar estas vitórias com o St. Gallen na semana passada e com o Hearts, porque realmente não acho que sejam um nível com o qual o Benfica se deve medir. Não é? Eu dizia aqui antes de começarmos a gravar, eu venho com o otimismo 100% vincado quando ganharmos 6-1 ao Milan do Ruben Amorim na fase de Liga da Liga Europa, e tu acrescentaste muito bem, ou quando ganharmos 6-0 no Dragão. Aí venho para aqui sem ses. Neste momento temos que colocar muito ses, porque o Hearts, cá está, veio ter uma experiência de vida, não necessariamente competir. Mas isso não retira o facto de podermos elogiar. E eu queria, quase em jeito de provocação, fazer-te uma pergunta, olhando para o jogo da semana passada com o St. Gallen e para o jogo de ontem, e considerando que o jogador que eu vou dizer não jogou na Suíça, que foi de longe o pior jogo do Benfica de todos os que fez até agora, como é que nós vamos tirar o Barreiro da equipa? Quando o Auschwitz, por exemplo, estiver em forma, ou se não vendermos o Rios. Porque ele faz um jogaço ontem. O Barreiro sem S, porque eu andei aqui meio ano a chamar Barreiros ao homem. Mas acho porque ele às vezes parece mais do que um. Parece mais que um. Boa. Olha, não, era isto. Não, mas eu fiz um trabalho de casa que foi escrever 100 vezes Barreiro. A ver se... Não. Eu acho que o Barreiro está muito bem, tal como acho que o Enzo jogou melhor ontem do que muitos jogos que o vi fazer. Sem dúvida. Pelo Benfica. E eu vou colocar a coisa nestes termos. Nós neste momento temos 2 posições naquele meio campo do Marco Silva, e essas 2 posições nós temos ontem o Enzo e o Barreiro, e temos o Rios, o Manu e eventualmente o Fred. Okay? Acho que estes 5 jogadores serão os jogadores para estas 2 posições. Só que nós temos aqui um pequenino detalhe, e pensemos numa equipa de Jorge Jesus, creio que 2014, é que nós fomos longe na Liga Europa, e longe final. Sim. Eu não queria recordar esse momento, mas faz parte, ok. Sabes que eu já sou daquela geração que vi perder com os meus olhinhos o Anderlecht, o PSV, o Milan, o Sevilha e o Chelsea. Certo. Eu já vi o Benfica perder 5 finais europeias. Com os meus olhinhos vi as últimas 2 com olhos de ver. Portanto, sim, é verdade, é termos cuidado. Mas lá estaremos em Frankfurt. Em Frankfurt, exatamente. Já estávamos a comprar bilhetes para Frankfurt, é o mínimo. Eu há 2 semanas dizia que o Benfica estava a perder relevância na Europa e agora já comprei bilhetes para Frankfurt. Bora! Não é para isto que cá estamos? Para que dia é? Boa questão, 25 não sei. De maio. Vamos a semana toda, é maio, tiramos maio todo. Fazemos um canto em direto. Oh, malta! Olha. Registem aí, final da Liga Europa, fazemos um canto direto em Frankfurt. Miguel, pode ser? Miguel diz que sim. O Miguel vai connosco. Claro, como é lógico. Não sei se depois estaremos em condições de realizar um canto tão alcoolizados que estaria. A cerveja alemã é muito boa, meu. Pois. Muito boa. Bom, estava eu a dizer em relação ao Barreiro. Portanto, estamos a falar de 5 jogadores
Considerando que o Benfica não irá vender ninguém, vamos partir mas isto racional. desse- Eu acho que o que o Marco Silva vai precisar é fazer um bocadinho aquilo que o treinador do Porto fez o ano passado, que é, tira o 11, mete 11. Não foi assim, obviamente, literal, mas por causa do timing do jogo. Certo. Se o Benfica jogar à quinta-feira e tiver que jogar ao domingo, Pois, vai acontecer vai muitas ter vezes. que rodar. Vai ter que rodar muita gente. E, portanto, eu admito que ele tenha uma espécie de um esqueleto e os jogadores vão entrando e vão rodando, e nesse sentido, termos 4 ou 5 jogadores para aquelas duas posições não será exagerado. E, portanto, pode acontecer que tenhamos um Fred e um Rios, um Fred e um Enzo, um Fred e um Barreiro no campeonato e outro na Liga Europa, e a coisa vai rodando Ok. assim. Pode ser este Tu ias fazer uma comparação, racional. desculpa, com a equipa de de 2014, 14 por causa que eu disso. quebrei-te o Não, mas raciocínio, a de desculpa. 14 tinha a ver com isso. Se tu te lembrares, o Jorge Jesus, durante essa época, trocou muitas vezes a equipa entre o que era o Campeonato Nacional Sim, e o que sim, era a Liga sim. Europa. Nós, na Liga Europa, vimos jogadores que praticamente Sim. nunca jogavam no campeonato Ganhar em dimensão. a ganharem dimensão, e que também é verdade que eles não jogavam no campeonato e os do campeonato também não jogavam na Liga Europa. Certo. Era como se tivéssemos duas equipas. E eu admito que nós possamos estar Ou seja, nós passamos de não ter uma equipa. plantel que tu querias mandar toda a gente embora para dizer vamos ter duas equipas, equipas. uma para o É para campeonato e verem outra a para a Liga loucura Europa. que nós estamos, porque nós estamos a caminho de Frankfurt. É isso. Outro jogador que eu queria... Deixa-me só. Acaba, Portanto, acaba. se tu me perguntares, porque eu também não posso propriamente ser tolinho, eu acho que o Fred é titular do Benfica. Eu queria chegar a esse ponto. A minha acho que pergunta o era Fred é sobretudo titular por do aí. Em jogos de grande capacidade ofensiva, e que nós vamos precisar estar em cima do adversário, eu acho que o Fred não pode jogar nas alas. Sheldon, Prestiani terão que ser os jogadores que jogarão nas alas. Agora, se o Fred será útil num jogo de nível máximo com um Porto, com um Sporting... Em que é preciso mais cérebro, Exatamente. mais inteligência, não que os outros não sejam Agora, inteligentes, mas... Eu diria que em tese o Fred será titular do Benfica. E portanto a minha pergunta será quem é que vai jogar com o Fred? Mas tu fizeste aí outro raciocínio que eu acho super interessante, e porque estamos em agosto e o mercado está aberto, obviamente tudo isto é muito volátil, mas tu disseste que as alas têm que ser Sheldrup e Prestiani. E o que é que farias a este bom Rafa que surpreendentemente temos tido, embora eu continue a achar que o Sheldrup acho que vai ser a venda que o Benfica vai fazer? Obviamente não cabem esses todos. São as tais simples. duas equipas, São não as é? tais duas equipas que eu estou a ver em potencial. Se temos um problema de abundância neste momento, ou seja, o nosso presidente tem mesmo que vender. Não, repara, é difícil para mim dizer se o melhor Rafa Este Rafa, já tínhamos falado dele tem nos lugar, dois episódios claro que sim, anteriores, não é? e ontem volta a estar, Volta a estar, não é? em grande destaque. Portanto, se me perguntares, em última análise, quando o Sheldrup, porque eu acho que o Sheldrup tem que jogar, quem vai sair é o Prestiani. É a minha lógica. Agora, se me disseres assim, se o Sudakov não ganhar andamento, Pois, há a questão de vai o Sudakov. Rafa para o lugar do Sudakov e entra o Prestiani na direita? Pode ser. Mas eu não Mas isso gostei, significa eu não encostar gostei o do, eu não gostei, e eu não gostei do Rafa, No se meio. bem que o contexto do ano passado É é diferente, diferente, o treinador era diferente, mas não gostei. Mas aí eu vou fazer Agora, este- deixa-me Diz. porque esta questão dos médios pode ter a ver com uma questão também do mercado e com aquilo que eu senti na segunda parte. Sim. Na segunda parte, houve ali alguns momentos, o golo do Tivemos Arts, 20, 25 minutos. o golo do Arts preocupa-me, porque não é propriamente o Barcelona, Claro. não é? Quer dizer, eles trocaram a bola, triangulações à entrada da área, entraram ali e parecia que estava a entrar em manteiga. Sim, sim. Não é uma faca quente em manteiga. E eu sinto que nós defensivamente, sobretudo nas transições defensivas, recordo aquele lance em que nós temos um canto, 3 jogadores do Benfica vão à bola, a bola sobra para um jogador do Arts e é o Enzo que, Sim, que que no vai limite fazer o corte do vai limite, fazer o corte. correndo o não é? risco de ser expulso. Exatamente. E eu sinto que o Benfica está fragilizado aí. Sim. É nesse sentido que eu percebo a compra do Palhinha. Se vier o Palhinha, do meu ponto de vista, o Rios ou o Enzo, um deles tem que ser vendido. Pois. Parece que então aí já estamos a entrar num Claro, patamar. obviamente. Um jogador como o Rios não pode ficar Não, com o mercado que tem no Hoje já banco. se fala novamente na possibilidade de ele sair para o Newcastle, depois para completar a saída do Bruno Guimarães. Vamos ver, ainda há muita coisa que vai acontecer. Eu queria destacar um nome, e aqui se calhar ir em contramão daquilo que tu disseste, eu queria destacar o Prestiani. Muito Porque... bem. O MVP de ontem para ti? Sim. E sobretudo,
Não pelo que ele jogou, mas pela personalidade que ele está a mostrar. Nós temos de ter consciência de uma Parece que coisa. está crescidinho, não é? E o não é Prestiani altura. perdeu. Aqui um perder entre aspas. Di Maria também. Di Maria e Otamendi, que eram E protetores. passou pelo que passou o ano passado. Exatamente. Portanto, o Prestiani que nós vimos ontem é uma criança, entre aspas, porque ele continua a ser muito jovem, que passou pelo que passou com culpa no cartório, não é isso que estamos a discutir, e é com os erros que se aprendem. Portanto, ele cometeu um erro, quer tenha dito o A ou o B, não vamos entrar aqui outra vez, cometeu um erro, pagou por ele, esteve castigado, viu sair primeiro Di Maria e depois, recentemente, Otamendi, que eram claramente, para além de compatriotas, quase os protetores do Prestiani no balneário, e de repente está sozinho, entre aspas, obviamente que terá amigos no balneário, e aparece-me crescidinho. E o Prestiani tem duas coisas que eu acho que são essenciais para um jogador do Benfica, nesta fase. Garra, atitude, o gol que ele marcou ontem é a junção destas duas coisas. O corte que faz. Agressividade na recuperação da bola e qualidade técnica na finalização. Porque um jogador do Benfica, e agora voltando à questão do Barreiro, embora eu acho que o Barreiro ontem tecnicamente também tenha estado muito bem, um jogador à Benfica não pode ser só a primeira parte. Da agressividade, da intensidade. Depois tem que ter qualidade com a bolinha nos pés. E o Prestiani parece-me ser isso. E eu continuo a achar que me parece inevitável que o Sheldrup vá sair, a não ser que realmente não apareça nenhuma proposta interessante, mas já percebi, eu volto a dizer aquela velha frase que disse aqui o ano passado, onde há fumo há fogo, não é? E ele não responder ao Benfica, e eu aí vou-me basear também a informação do 00, confirmou essa notícia, que ele ainda não respondeu à proposta de renovação. Tivemos esta semana as declarações de um ex-jogador norueguês a dizer que o Benfica é um bom contexto para o Sheldrup, mas claramente ele está numa fase em que quer dar o passo seguinte. Portanto, tudo indica que o Sheldrup vai sair. E saindo o Sheldrup, parece-me que é o ano do Prestiani. E o Benfica terá que saber cuidar do Prestiani. Falou-se muitas vezes, ou tem-se falado que ele também poderá sair. Acho que não faz sentido nenhum saírem os dois, até porque Kaminski claramente ainda não aterrou na luz. Parece-me então que aqui teremos Rafa e Prestiani, e eu queria elogiar o Prestiani. E quero dizer outra coisa muito rápida sobre o Tomás Araújo. Eu acho que grande parte do sucesso do Benfica esta temporada passará por nós conseguirmos manter o Tomás saudável. O capitão. O nosso capitão. Percebemos ontem, uma vez mais, e repito aqui, contextualizar o adversário, contextualizar o contexto. Teremos jogos muito mais complicados pela frente, mas se o Tomás fizer o máximo de jogos possíveis, se fizer 70, 80, 90% dos jogos da próxima temporada, acho que estaremos mais perto de ter sucesso este ano. Claramente falta um central, falaremos sobre isso, mas o Benfica terá que fazer este trabalho, sabendo do historial de lesões do Tomás. O Longley, vou usar a parábola que usamos para o Sudakov na época passada. A luz na discoteca não está má. Para já, até era gajo de lhe pagar um copito. Não estou apaixonado pelo homem, mas já marcou um golito contra o St. Gallen. Vamos ver. Eu também quero gostar dele. Sim, é isso. É aquela sensação. Este gajo deve ser um gajo porreiro. Tem cara disso. Tem cara de ser um gajo Tem porreiro. cara disso, tem cara disso. Portanto, eu sinto Apesar que a de ter jogado no equipa. Atlético de Madrid. Ah pá, Eu pois não está gosto do bem, Atlético. mas isso é o que é, não é? A falar em Atlético, bela camisola quando ganhamos no Vicente Calderón. Muito. Linda. Esta camisola é do Tetra. E não é cinzenta, E é não branca assim, mesmo. Pois, foi um bocadinho a pensar nisso. Bom, grande jogo do Benfica, boa Sim. vitória. Rumo a Frankfurt. Rumo a basicamente Frankfurt. E eu queria, a propósito do jogo de ontem, eu não sei se eu à noite mandei-te os tópicos, não sei se leste esta parte. Destacar uma coisa: o ambiente na luz, sobretudo no início e na parte final. Quando há o 6-1, o gol do Sheldrup, o ambiente já está. Eu vi na televisão, não estava no estádio, e a sonoridade daquilo estava bonita, estava à luz. Claro que o resultado ajudou, a exibição ajudou, e o Benfica, equipa, terá de fazer o trabalho para criar aquele ambiente. E eu queria acrescentar aqui só duas coisas. Eu acho que eu já percebi, acho que o Kamala este ano não está lá, não é? Eu acho que devemos deixar de todo aquelas ativações pré-jogo, pós-golo. Ontem há um momento um bocado estranho a seguir ao 5-1, que o speaker quer o 1904 e a luz está nem aí. Diz, não quero. Eu acho que devemos deixar a luz decidir por si. Foi o que eu percebi ontem.
Deixemos as bancadas decidir por si o que querem cantar, quando querem cantar, como querem cantar. Não devemos ter medo de... Em muitos jogos o ambiente vai estar mais morno. Faz parte. Eu não vivi o Inferno da Luz do qual ouvi, mas eu deduzo que o Inferno da Luz nasceu do povo. Daquele do Benfica. E não ontem na primeira parte, quando começa um topo a cantar Benfica e depois de repente está o estádio todo. Eu acho que devemos perder o medo de... não temos ninguém a puxar pelos adeptos. Já percebemos que na Luz aquilo não está a funcionar. Se calhar porque também não há ninguém, e eu peço desculpa se vou ofender quem faz o trabalho, não é essa a intenção, mas não parece genuíno, parece fabricado, não soa bem. E a Luz claramente não responde a estas ativações, mas responde ao espontâneo. E eu queria só deixar esta nota, porque ontem me pareceu, não é, o Damo 39 e o Eu Amo o Benfica no final do jogo. Deixemos a Luz ser a Luz, porque eu acho que é quando faz mais sentido. Não sei se concordas. Não, é absolutamente isso. Eu lembro-me do ano passado ter um dia feito aqui uma reflexão sobre quando nos tiram do momento nobre do adepto, que é quando o adepto se prepara para receber a equipa. E quando eu falo do adepto, estou a falar também dos grupos organizados, em que havia as coreografias e a capacidade dos grupos receberem a equipa. E esse era o grande momento da bancada. Não se pode querer tirar essas pessoas desse momento e depois querer que elas se envolvam durante o jogo, no jogo, de uma forma... E depois também é difícil que tenhamos pessoas competentes, certamente, na sua área, certamente muito competentes a fazer muitas coisas, mas que nunca na vida se sentaram numa bancada, nunca andaram por essa estrada fora a fazer quilómetros, que nunca foram ver um jogo aqui ao norte, ou a Santo Gallen, ou nunca foram aqui ao norte, aqueles jogos à chuva, de frio, que saímos do estádio, mais vezes mais molhados do que se estivéssemos a tomar banho em casa. Barcelona, 0-0. Exatamente. Ai meu Deus, eu não sei como é que essa capacidade de... E às vezes falta isso. E essa capacidade de sofrer é que nos leva a ter a percepção do que é preciso em cada momento. E não é de um dia para o outro. Eu, obviamente, haverá jovens de 20 e poucos anos que saberão certamente como é que se apoia ao Benfica e irão fazer à sua maneira, como certamente a malta 30, 40, 50, 60 também há de apoiar à sua maneira. E se no fim tivermos que assobiar, vamos assobiar, porque isto é que era o estado da Luz. Claro. Mas também quando tivermos que os aplaudir e tirá-los lá em ombros, eles sairão em ombros, porque isto é que é o Benfica, não é? Sem dúvida. Portanto, sim. Agora, também sei, e pensemos no que foi este Mundial, que as pausas para as hidratações, todos estes, a forma como as equipas entravam em campo, etc. Portanto, o espetáculo, o espetáculo está a caminhar sim, por eu não tenho... Portanto, é difícil imaginar como é que se vai conciliar estas duas coisas. Porque eu, por defeito, não tenho problema com o espetáculo. Eu também não. Eu só acho que na Luz não está a funcionar. Não está a funcionar. Não... E quando nos retiram, mas eu acho que não vai funcionar em lado nenhum, porque aquilo que eu tenho visto mesmo no estado dos nossos adversários, dos grandes, é que isto é tudo muito bonito quando tu ganhas. Claro. Porque do outro lado aqui do Rio, o estádio está cheio porque a equipa estava a ganhar, é tudo muito bonito, cantam todos e etc. Lógico. Eu quero ver quando eles estiverem a levar, como levaram na época anterior, os resultados que tinham estado às moscas e ninguém a apoiar. 4-1, 8-2. Exatamente, portanto, isto é tudo muito bonito quando ganhamos 6-1, claro. Obviamente. Mas se for tudo mais natural, estaremos mais perto. É isso. Isso não quer dizer que não haja momentos. Por exemplo, nós tivemos, sobretudo com o Estádio Novo, que já tem 22, 23 anos, não é? Mas este estádio, as coreografias, os papelinhos que nós levantávamos, isso é uma forma de envolver as pessoas. E não era pensada, se calhar pensada era, mas não era concretizada só pelos grupos. Não. Era pela direção. Claro. Não há mal nenhum em voltarmos a isso. Isto é, se houver um trabalho conjunto... Tenho saudades, confesso, de levantar uma cartolina. Um trabalho conjunto entre a direção e os grupos. Acho que é algo que deve continuar a ser. É isso. Eu acho que era esta a mensagem. Porque ontem senti isso. Agora, deixa-me dizer uma coisa também, que era um bocadinho que estávamos a conversar lá fora, tentando voltar aqui ao jogo, para depois irmos para o académico, não é? Sim, exatamente. Que é, eu acho que o Benfica está a beneficiar, ou pode beneficiar, e em maio, quando estivermos no Marquês, a fazer um direto do canto, já é o segundo direto, é um de Frankfurt e um do Marquês. Vamos para o Marquês e depois para Frankfurt. Esta basófia que deu 6-1 a Hearts é espetacular. Eu já me estou a imaginar sentado no Parque Eduardo VII. Eu já me imagino a seguir ao Casa Pia, nós aqui sentados. Como é que vamos mudar este discurso? Não, dizer que esta pré-época em movimento
pode ser uma vantagem para o Benfica. Não sei se O vai mal ser que ou veio se por não bem, vai. de certa forma. Obviamente eu não quero isto. Eu não quero estar a jogar eliminatórias Nada. do acesso à Liga Europa. Mas parece-me que é muito interessante que o Benfica, no fundo, está a jogar com equipas de nível inferior ao seu, Bastante inferior, sem medo das sem palavras. nenhum demérito para ambos, mas que significa que estamos ao mesmo tempo a fazer uma pré-época, a treinar, mas com um elemento de competição associado. E é isso que torna este jogo interessante. Porquê? Porque ontem o jogo de pré-época, que seria o jogo com o Arts, podia ter acontecido no Algarve. Claro. Eles vinham cá fazer a pré-época e nós fazemos um joguito com eles. Provavelmente ao intervalo estaria 2 ou 3-0. Sim. Entravam 11 jogadores na segunda parte e o jogo tinha morrido ali. E esta capacidade que a equipa do Benfica tem, eu espero que se venha a materializar, por exemplo, num rolo compressor, aí vou eu, um rolo compressor para cima do Académico no domingo. Porquê? Porque eu acho que nós vamos entrar com uma dinâmica em relação às outras equipas muito mais forte. Certo. Se isto será benéfico, eu quero acreditar que sim. Se vai ser um prejuízo, espero que não. Pois. Mas cá estaremos no Marquês em maio. 3 vezes, já disse 2 ou 3 vezes. Miguel pelo menos. Marquês registra 39. Mas já que falamos do Académico, vamos sobre o jogo. Quer dizer, não vamos gastar muito tempo, até porque não o temos, mas obviamente que não ganhar será catastrófico. Do ponto de vista de primeiro impacto no campeonato, é o que temos dito. Os jogos com o St. Gallen e o jogo na Suíça, espero que tenha sido o alerta que nós precisávamos no momento certo, porque eu sublinho tudo o que disse aqui no pós-St. Gallen, porque fiquei muito preocupado com aquilo. A resposta a seguir parece positiva. Tudo o que não seja entrar, como tu disseste, de forma afirmativa no campeonato, pode retirar uma certa confiança que eu acho que se está a gerar nesta última semana, sobretudo. Eu não sei se a palavra certa será esta. Não sentes que está a haver uma espécie de uma unanimidade à volta do Marco? Sim, mas eu acho que já havia antes. E nós, com tudo o que nos pode ser associado de críticas que fomos fazendo, creio que quer eu, quer tu, desde o ponto 1 ou episódio 1 ou momento 1, que dissemos que não havia discussão em torno de Marco Silva. E que nos parecia ser a melhor escolha. E isso parece que é consensual entre a malta do Benfica, não é? Claramente. E a forma, eu acho que o Marco tem algo, cá vou eu, que o Mourinho acha que tinha, mas que eu acho que não tinha. Que era esta capacidade de se ligar ao comum adepto do Benfica. O Marco fala e nós identificamos-nos com ele. O Mourinho falava, nós queríamos nos identificar com ele, mas era difícil às vezes. E eu não questiono o benfiquismo do Mourinho. Não é nada disso. Não como não questionámos do presidente, como não questionámos do Ruben Amorim, que está no Milan, é por aí fora, não é? Há muito benfiquista, muito bom benfiquista, que não está no Benfica e está tudo certo. Agora, em relação ao Académico, eu acho que há duas coisas que não têm a ver com o jogo que nós temos que falar. E agora vamos entrar nos temas um bocadinho mais difíceis. Aliás, começar pelo bom, que eu acho que é uma iniciativa de louvar, que tem a ver com a criação da fan zone fora do estádio, com a chegada da equipa junto à estátua do Eusébio, que não seja só num jogo em que não pode haver adeptos. Se funcionar, se for pacífico, se do ponto de vista da segurança não trouxer dificuldades acrescidas, façam-no sempre. Façam-no sempre, é a velha história. Porque depois, se o fizerem cá fora, a bancada lá dentro vai reagir de forma diferente. Eu acho que nós aqui os dois estamos à vontade porque nós somos a bancada. Portanto, nós sabemos como é que uma coisa influencia a outra. Portanto, de louvar isso, não vou aqui entrar quem é que teve a ideia primeiro. Se foi o Manteigas, se foi a direção. Tu disseste isso e muito bem. É uma ideia do Benfica e está ótima. Eu se tiver muitas ideias boas ou tu tiveres muitas ideias boas e o Benfica as puser em prática, não quero saber se fui eu, se não foi. Ótima ideia, acho que vai funcionar, acho que vai ser divertido, que toda a gente se porte bem, de louvar. Agora vamos entrar na parte que é um bocadinho mais difícil e vai engatar no tema seguinte. Tem a ver com a nomeação do árbitro. Considerando as últimas 2 semanas em que tivemos a polémica da divulgação dos áudios de Pedro Proença, que envolviam diretamente o Benfica, considerando um raciocínio que eu fiz, eu publiquei um vídeo nas redes sociais sobre qual é a primeira coisa que me vem à cabeça em torno do futebol português, e a verdade é que eu, nos meus 40 anos de vida, esforcei-me por ver futebol, mas a verdade é que as histórias são sempre à volta do futebol e esta é mais uma. Mas no seguimento daquilo, termos um árbitro nomeado que ficou comprovado que mentiu no relatório de um jogo do Benfica, meus caros, eu por muito boa vontade que tenha
em querer aceitar que às vezes há erros que se cometem e que fazem parte, isto já não me parece ser provocação. Quase. Parece provocação. Parece provocação. Eu não estou a dizer que o Gustavo Correia vai fazer uma má exibição. Eu espero que ele faça uma ótima exibição. Espero que ele não seja tema no pós-jogo Académico. Mas isto é o futebol português no seu pior. Mas parece que é um ADN do qual não nos livramos. Quer dizer, o Benfica não. Neste caso, o futebol português e o Benfica também. A seguir quero trazer um assunto também que se encaixa nisto. Mas o futebol português parece que é masoquista a este ponto. Não havia outro árbitro. Não havia outra forma de, sobretudo no pós estas semanas, evitar o ruído. Absolutamente. Mas era algo como eu tinha dito no último episódio. O que eu sinto é que o nosso presidente, por força de algumas questões pessoais que têm vindo também a lume e que têm a ver com a sua vida pessoal, dos negócios dele, está a fragilizá-lo de algum modo, que lhe está a tirar a capacidade de reação e de ser assertivo neste tipo de comunicação. No momento em que acontece uma coisa dessas, e eu parto do pressuposto que, sendo o Benfica uma instituição importante, não tem que mandar em nada, mas tem que ter uma posição. O Benfica teria que ter dito, meus amigos, isto nunca poderá acontecer. E quando acontece, o Benfica teria que ter tido uma posição de força. Claro. Que, tendo tido uma posição, não foi com força suficiente, porque eu acho que o nosso presidente está um bocadinho fragilizado. Acho que aqui, quer a Federação, quer quem nomeou o árbitro, está mais uma vez a brincar com coisas sérias. Porque é uma forma errada de começar o campeonato. Pois, eu queria chamar a falta de bom senso, mas eu acho que é mais do que isso. Pois... Quer dizer, eu não concebo que pessoas inteligentes, porque serão pessoas inteligentes. Tem que ser. Não tenham pensado um minuto nisto e disse, não, vamos fazer isto porque é isto que é preciso. Ou seja, já vimos de 2 semanas em que houve polémica, em que houve uma supertaça que esteve para não acontecer. Quer dizer, o campeonato, a época desportiva em Portugal já começa sob o signo típico, eterno típico da suspeita do Tugão. E alguém que tem decisão diz, não, então para o jogo do maior clube português vamos nomear este árbitro que comprovadamente mentiu no relatório no último jogo em que esteve no Benfica. Tu repara, tu tens o jogo que o Torriense fez em que o relvado estava como estava, terrível, e foi escolhido. Não sei quantos estados em Portugal, e foi escolhido aquele. Devem ter pensado, deixa ver o que se parece mais com uma praia. E ainda deve ter sido este. Este é muita areia. Este é muita areia, vai ser esta. Venderam bolas de Berlim na bancada. E a seguir aquele lance da grande penalidade que não é marcada. Que é mais do mesmo. Agora, é evidente, parece que lá estão eles, começaram a época a chorar. Malta, não tem a ver com isso. Eu já nem digo que não é marcado. Que nem sequer foi ao VAR. Que é aquela capacidade de dizer assim, vamos voltar outra vez ao mesmo. E não estou a dizer isto para não dizer que é beneficiado A, B ou C. Não é esse o ponto. Estou a falar do jogo em si. E do meu ponto de vista é um mau sinal que temos péssimo. Em cima da mesa. É péssimo porque começamos neste clima já. Mas sabes, olha, eu andei a propósito do Académico, eu andei a ler Vamos voltar a uma coisa bonita, não é? Porque também tem a ver com tudo o que tu acabaste de dizer. Eu vou tentar fechar isso. Okay. Porque é muito Tugão, parte da história do Académico. O Académico é fundado em 1914 por jovens de 2 colégios, um liceu, que hoje é uma escola secundária, mas que ainda existe, o Alves Martins, e de um colégio que se chama Via Sacra, que também ainda existe. Portanto, fundado em 1914, são eles que criam o clube, que basicamente andou pelos distritais durante anos e anos e anos. Como diz um amigo meu, para quem eu mando um abraço, o maior clube do distrito é o Tondela. E, portanto, o Académico... Isto é polémico. O Académico é apenas um clube de lá do distrito. Eu conheço alguém aqui no 00 que vai discordar profundamente disso. Pronto. É curioso, vejam, eu vou citar alguns nomes para que também a malta mais nova vá ouvindo outros nomes de clubes que se calhar hoje são quase irrelevantes, se calhar alguns meninos que até nos podem ouvir vão achar piada algumas destas coisas. A primeira vez que eles sobem, em 1978, jogam uma liguilha, que era um mini campeonato que havia para ver quem é que podia subir, com o Aliados de Lordelo e com o Juventude de Évora. O Aliados de Lordelo, aqui perto do Porto, logo ali a seguir a Valongo. E é com eles que sobem. Eles jogam e andaram num sobe e desce durante vários anos. A última subida em 88 à Primeira Liga. Ao campeonato. E onde é que entra aqui aquilo que eu estava a dizer que era muito Tugão?
Eles mudaram de nome várias vezes, pá, mas quanto a isso, não há problema nenhum. Em 2006 têm um problema financeiro, 2 funcionárias relacionadas com as piscinas do clube metem um processo em tribunal, etc, etc, etc. Então eles fazem um protocolo com um clube que se chamava Grupo Desportivo Farminhão, que estava nos distritais de Viseu, e que é com eles que, digamos que, refundam o clube, com agora o nome que tenha neste momento, que é Académico de Viseu Futebol Clube. Portanto, eles são o Académico. No início não tinham sequer Viseu e por aí fora. Portanto, Académico de Viseu Futebol Clube. Só que há aqui um detalhe. Eles neste momento são 90% possuídos por uma SAD, não é? A SAD deles, alemã. SAP. Offenheim. Do Offenheim. Sim. Offenheim. Que são os... E que há algumas questões, sobretudo junto da malta de Viseu, do género, a SAD fez um jantar de Natal, não levou ninguém do clube. Pois. Eles subiram de divisão, não houve ninguém do clube na festa da subida. E, portanto, Não sabia disso. eu admito que possamos estar aqui. O que é verdade é que eles subiram. Não fizeram nenhuma época extraordinária, mas subiram. Sim, e é um projeto que já vem de alguns anos. E, portanto, não sei se não estaremos aqui. Eu parece estranho que eu, no primeiro dia em que estamos a dar as boas-vindas ao Académico, esteja a colocar esta questão. Mas há aqui um ou outro sinal nesta questão da SAD e da relação entre a SAD e o clube, que nós já vimos noutros clubes. Como é que acabou. Sim, espero que não seja o caso. Não seja o caso. Porque para já, do que eu fui acompanhando, parece-me positivo. Eles, em relação ao Benfica, nós temos 7 jogos, 7 vitórias contra eles e um empate. Marcamos 25 golos e sofremos 3. Ok, é Portanto, para manter. o saldo é muito positivo em relação ao Viseu. Eles têm um valor de mercado, nós às vezes esquecemos disto. Eu vou-vos dizer, a avaliação é do 0-0. O Viseu neste momento vale 16,55 milhões. Eu vou voltar a repetir, 16,55 milhões. Agora pensem quanto é que custou um jogador que tu há bocadinho disseste que nem sequer aterrou na Luz. O Kaminski. 16,55 é o valor da equipa toda do Viseu. Certo. Portanto, o Kaminski tem que jogar sozinho contra o Académico e ganhar o jogo. Ou empatar, pelo menos. Empatar. Jogam no estádio do Fontelo, que é um estádio que neste momento só tem 6 mil lugares e que é conhecido por ser muito semelhante ao Jamor, porque está colocado numa zona também florestal, um parque, tem uma pista. Sim. E eles fizeram, eu vi imagens, fizeram um trabalho, um esforço pelo menos de... Trocaram as cadeiras, ficaram laranjas e agora estão da cor do clube. Embelezaram um bocadinho o estádio. Terei que ir lá in loco para perceber as qualidades. Fica aqui esta primeira reflexão sobre o que é o Viseu. É algo que vamos tentar fazer, perceber um bocadinho mais do que são as histórias dos clubes com quem vamos jogar. Exercícios, trazer coisas novas para o podcast que eu saúdo, mas mais do que eu, creio que a malta que nos segue saúda muito, porque estes momentos diferenciados são sobretudo... ou saem sobretudo da cabeça do João. Obrigado. E acho que é uma ideia gira nós semanalmente tentarmos até perceber quem é o clube com quem estamos a jogar. Exatamente. Tirando o facto de quando jogamos com o Porto ou com o Sporting e não precisamos fazer isso, não queremos saber quem é o clube. É só ganhar. É só ganhar e ponto final. Mas aproveitando a boleia do primeiro jogo do campeonato... de dizer que aquilo da Fan Zone parece uma boa ideia. Sim. Dentro da situação que temos, mas parece-me que sim. Porque repara, primeiro eu acho insólito que o Benfica tenha sido castigado desta maneira. Mais uma vez, até à boleia que tínhamos dito há bocadinho. Se calhar porque alguém está fragilizado e é mais fácil castigar-nos. Digam-me quem foi o clube português. Agora dirão os adeptos de todos os clubes. Mas também quem são os adeptos? Claro. Todos malta. Certo. Todos cometem excessos em determinados momentos. Pirotecnia. Sim. Por pirotecnia vamos ter um jogo à porta fechada. Certo. Vocês se virem a Liga Alemã que o Duarte costuma narrar. Não havia adeptos nos estádios todos os jogos. De todas as equipas estavam todos fechados. Todos fechados. Por isso... Era um Covid todos os anos. Não era? Porque de facto, quer dizer... Sim. E eu continuo a achar que mais vale regulamentar isto do que continuar neste circo que... Mas sabes que regulamentar dá trabalho. Mas só se for essa a explicação. Não é? Eu lembro-me sempre com... Nem sei qual é a palavra, nem o adjetivo. Quando ou o Braga ou o Benfica jogam com o União Berlim e eu ter visto, acho que o Braga... É o Braga, jogou para a Liga dos Campeões com a União de Berlim. Foi, não foi? Sim. Que eles, o União de Berlim, tinha no site um PDF com a bancada onde deveriam ir os adeptos do Braga e com as dimensões da rede, do sítio onde o líder da claque poderia estar, os locais onde podiam fixar os tambores. O Offenheim, o União Berlim, tinha isto no seu site
prontinho para que o adversário possa preparar a bancada como entender, etc, etc. Sim. Vejam a forma como nos tratam Certo. e vejam a diferença. Temos muito para aprender. Cultura de bancada, muito. Mas, recuperando o que estava a dizer, aproveitando a boleia da primeira jornada, tentar perceber aqui um bocadinho... Quem é o Viseu? Não, e o que é que nós desejamos de pré-temporada, para esta época? Quer ser campeão, obviamente. Eu só estou a dar esta introdução porque eu quero, já que fiz o trabalho Mas de espera aí, pesquisa. o Viseu vai jogar com o autocarro lá atrás? Essa sensação Não que tens? sei, não faço ideia. Não tenho conhecimento suficiente. O que eu ouvi para de perceber. malta que Confesso. os viu, e tive a curiosidade de ler as crónicas dos jogos de pré-época. Sim. Eu não estou muito entusiasmado com o Académico, não é? Pois. Portanto, eu admito que eles vão chegar à luz, Farão- encostar lá atrás o autocarro e esperar que não aconteça nada. Obviamente. Eu acho que o treinador é o Bruno Pinheiro. Portanto, teve uma passagem interessante na altura pelo Estoril, depois saiu. Um dos adjuntos é o João Coimbra, tem passagem pelo Benfica. Mas Para esta época, eu acho que é o Marco Silva. é isso. Mas eu queria, sobretudo, recuperar uma coisa que eu partilhei contigo ontem. Porque é daquelas coisas que nós inconscientemente guardamos e até sabemos que são verdade, mas que nos esquecemos. E depois vamos fazer uma análise e levamos com aquilo, perdoem-me a expressão, literalmente no focinho. O Benfica não é campeão há 3 anos. E para termos noção da importância que será para o Benfica ser campeão este ano, eu dou-vos os seguintes dados. A última vez que o Benfica não foi campeão durante 4 ou mais anos foi há 17 anos. Entre 2005 e 2009. E antes disso tinha sido o Vietnã. E antes do Vietnã, só mesmo nos anos 50 é que o Benfica esteve... Quando o Sporting ganhou os 5 violinos, aqueles 4 títulos. Exatamente. Portanto, na sua ou na nossa gloriosa história, só há 3 períodos, sendo que o maior é o Vietnã, que são 11 anos, em que o Benfica está 4 anos sem ser campeão. Para termos noção da importância desta época. Se o Benfica não for campeão este ano, o Benfica está oficialmente num dos piores períodos da sua história. A igualar um dos seus piores períodos da sua história. E, portanto, o ponto de partida para 26, 27 só pode ser travar este processo que, infelizmente, se arrasta há 3 anos e que, a confirmar-se um quarto, não há como fugir. Porque nós podemos semanalmente aqui discutir a falta de capacidade desta direção para levar o Benfica a ganhar títulos. Podemos semanalmente discutir alguma falta de qualidade deste plantel ou dos plantéis que fomos tendo, mas depois teremos este peso histórico, que eu espero que não venha a acontecer no final da temporada, de não somos campeões há 4 anos, e se olharmos para a nossa história, foram raríssimos os períodos em que isso aconteceu. Portanto, eu entro a querer ser campeão como quero sempre, mas sobretudo a querer terminar ou interromper uma espiral que, a acontecer, vai colocar uma espécie de selo oficial nesta direção num dos períodos mais negros da nossa história, em termos desportivos. Sabes, eu gosto tenho dito isso também aqui várias vezes, e eu não me importo nada de ser quase bipolar, de dizer a semana passada é o fim do mundo, é a tragédia, esta semana vamos ser campeões europeus. E vamos para Frankfurt. Quer dizer, campeões europeus não podemos ser, mas vamos para campeões Frankfurt. da 2ª divisão. Eu não tenho problemas nenhums com isso. Porque eu acho que esta sensação de adepto é isso mesmo, não é? Para a racionalidade já me chega a matemática. O que nós queremos aqui é esta vertigem. Estamos no topo da montanha russa, vamos subir mais e vão dizer que vamos cair. É colocar as nossas emoções, opiniões ao dispor de toda a gente, para depois concordarem e discordarem. E nesse sentido, obviamente, quando nós colocamos os pés no chão, vamos refletir e dizer, calma, nós estamos num momento mau. O que o Benfica está a fazer neste momento não é digno da sua história. Facto. Já nem vou para a Taça de Portugal. Sim, mas isso aí então trágico. E portanto, eu espero que o Benfica seja capaz de dar a volta, e eu continuo convencido que o Marco Silva posso estar completamente enganado, não há drama nenhum nisso, e cá estaremos a dizer. Nós estamos um bocadinho apaixonados pelo Marco. E está tudo certo, e ainda bem que assim é. Eu completamente sinto uma sensação tipo, é isto. Sim. É isto, acertamos. Sim. Está aqui o homem. Agora, se depois vamos ter sucesso ou não vamos, isso os fatores, claro, o que tu falaste sobre o árbitro,
o que vimos no jogo da Supertaça, pá, trazem-nos à realidade. Lógico. Há outras coisas a mexer no futebol português. Sim. Porque nesse aspecto o futebol português parece que mudou muito pouco. Eu diria que não mudou nada. Não mudou nada. E nesse sentido eu sei que o jogo não se vai jogar só Certo. dentro da bancada, dentro do campo, nas bancadas. Há de ser mais do que isso. Sim, já dissemos isso várias vezes, não é? Naquelas tardes, manhãs que nós discutimos aqui muitas vezes a questão do presidente e da direção, eu também já disse várias vezes, nós temos que perceber o país e o campeonato e as idiosincrasias do futebol português. E nós, nos últimos anos, não temos sido competentes dentro de campo, porque temos feito más escolhas, más contratações e as equipas não têm funcionado, e não temos sido competentes fora das 4 linhas. E se me perguntarem, mas Eduardo, tu que nem falas disso, quer dizer, vens sempre defender, não, o futebol bonito e o romantismo, eu não quero falar disto. Claro. Eu não quero falar disto, mas eu não posso tapar os olhos E fazer de conta que não acontece nada. E, portanto, nós, neste momento, e tu disseste muito bem, a palavra certa é fragilizados. Nós estamos institucionalmente fragilizados junto de instâncias que, comprovadamente, porque temos tido, infelizmente, provas disso, têm influência nos resultados finais. E só conseguimos dar volta a essa fragilização se ganharmos. Claro. Porque serão as vitórias. Claro. E o povo do Benfica associado a essas vitórias que vão fazer com que, novamente, o Benfica ganhe uma força e uma energia que vai ultrapassar todas essas dimensões. Sim. Porque não é por acaso que, por exemplo, quando foi o jogo com o Santo Gallen em casa, eu estive às 3 da manhã à espera que chegassem os autocarros aqui a Gaia e para ir buscar o meu filho, e eu vi as pessoas que saíam do autocarro, eram o povo, eram o nosso povo, que às 3 da manhã estavam a sair dos autocarros para às 8 horas, 9 horas do dia seguinte não, dali umas horas, estarem a trabalhar. Claro. E esse povo leva o Benfica ao céu, desde que o Benfica tenha a capacidade de ganhar. E eu acho que este é o clique de liderar. Porque é a conversa que nós tivemos aqui o ano passado. Nós precisamos de olhar para quem nos representa e sentir que somos liderados. Isso. Não é? Isto. E isto aplica-se ao futebol, aplica-se à política. E eu acho que o Sporting faz o seu papel, o Porto fará o seu papel, o Braga fará o seu, e nós temos que fazer o nosso. Não podemos ficar dependentes da estratégia de outros para que a nossa estratégia saia vencedora. Temos de ser parte disto. E eu continuo a acreditar, peço sempre a repetir a mesma coisa, que o Marco Silva é o homem certo. In Marco we trust. In Marco we trust. Faltava aqui o inglesinho neste episódio. We trust. Ora bem, temos ali uns minutinhos e eu agora estou na dúvida. Estou na dúvida e tu vais-me ajudar. Porque eu tinha outro assunto não muito positivo que eu tinha anotado, porque me faz... Estás com dificuldade em fugir à parte negativa. Não, nós tivemos meia hora de elogio e de palavras positivas e depois mais meia hora também para balançar aqui. Não, porque... Mas eu queria só deixar isto até em jeito de reflexão. O Vertonghen deu uma entrevista também vi, em que não foi muito simpático para com a direção, explicando a forma como lhe foi comunicada a sua saída. E eu aqui aceito que o Benfica não quisesse o Vertonghen, nem é a parte desportiva. O que me deixa triste, apreensivo, ou para usar a expressão com alguma comichão, é porque parece que há aqui um padrão, não é? De timings de como se comunicam as coisas. Não é? O Vertonghen, pelos vistos, recebeu uma mensagem no último dia de mercado a dizer não contamos contigo, vai procurar clube, e ele não gostou, obviamente, como eu acho que ninguém gostaria. E eu reflito um bocadinho sobre a forma como o Benfica tem gerido alguns dossiês nos últimos tempos. A questão do António, que também publicamente disse que só lhe foi apresentada a proposta de renovação na última jornada do campeonato. O próprio José Mourinho, embora eu aqui faça um contexto diferente, porque o Mourinho tem agendas próprias, mas pelos vistos também só recebeu a proposta de renovação mais tarde. E eu gostava, mais do que criticar, que o Benfica fosse capaz de evitar ruído. Porque por muito que não se queira, o Vertonghen dizer uma coisa destas é ruído para nós. Eu não gostei de ler aquilo. Até porque eu gostava do Vertonghen. E o Vertonghen tem peso. Tem peso. Tem peso. Para além disso. Porque se souber um jogador daqueles
absolutamente irrelevante, que Obviamente. saiu daqui porque não jogava, e Obviamente. que saiu daqui chateado e que manda umas bocas, Vá para a vidinha dele. pá, está tudo bem. Certo. Um jogador como ele, Tem peso. que escolheu naquela fase da vida dele Certo. esta opção desportiva. Sim, sim. Não, e alguém que fala, e pelo menos na Bélgica, ou até em Inglaterra, então, onde tem peso, claro, na Europa, claro. é um nome... Há de ter Sim. o seu peso. E eu gostava que o Benfica evitasse É curioso, eu estes sinto ruídos. que o Benfica pensa, por exemplo, para falarmos de Sim. dois jogadores depois disso, o Otamendi e o Di Maria, que quiseram terminar cá e fizeram esse percurso, o Di Maria em particular, Sim, sim, não é? sim. Porque o Otamendi continua a meter casas na Argentina, que é cada buraco que Nossa Senhora. Aquilo no River não está bonito. Não está bonito, não. Mas também os gajos jogam de branco e vermelho. Se jogassem de Estava à espera vermelho, do quê? não é? Se jogassem de vermelho e branco, agora de branco e vermelho. Mas eu estou de acordo contigo, embora se sinta também que às vezes nós vacilamos aqui entre esse lado romântico, lado humano, Sim. e o lado nu e cru dos negócios. Claro, e claro. E às vezes imagino que não deve ser fácil tomar algum tipo de decisões, não é? Não. Agora, uma coisa é chegar à beira, ou perto, de um qualquer jogador, nada relevante, que é um ser humano na mesma, Sim, claro. e que merece só... E se vestiu a camisola ao Benfica, Sim. pá, está tudo certo. Mas há pesos diferentes. Há pesos diferentes. E há jogadores que obviamente não é uma mensagem. Claro. E tem que ser um telefonema do presidente. Porque do mesmo modo, ou uma reunião presencial, claro. Sim, claro. Do mesmo modo que quando nós vamos buscar um Aimar, o Rui Costa fez questão de ir ao aeroporto e trazê-lo, porque era o Aimar. Sim, sim. Do mesmo modo não se pode pegar no Vertonghen e mandar um WhatsApp. Sim, no último Olha, dia, moço, obrigadinha, vai depois até no Natal a gente manda-te uma garrafa de vinho Sim. do Porto. Pá, não É assim. isto, é antecipar ruídos. Antecipar, sim, de acordo Portanto, contigo. eu não estou aqui a criticar por criticar, porque é difícil, é como tu dizes. A gestão, eu não sei, eu E nunca... assumindo que o que diz o Vertonghen, porque vou acreditar que é Que é verdade. verdade, como é lógico, o Benfica poderá vir desmenti-lo. não é? Exatamente, mas acho que Mas é isto, eu gostava, ou tenho a esperança que o Benfica consiga ir melhorando e minimizar o ruído que se vai criar à volta, como por exemplo o futebol português não é capaz de fazer reduzir esse ruído que falamos ali há pouco. Mas pronto, trouxe este tema porque fiquei desconfortável. Eu não gosto que nenhum ex-jogador nosso fale mal de nós. É por isso, é só por isso. Todos nós gostamos de ouvir ex-jogadores a elogiar, a falar bem do Benfica, e eu quero que seja sempre assim. E portanto, caiu-me mal, fazendo fé nas palavras do Vertonghen sendo verdade, ter um bocadinho mais de cuidado, se calhar, neste tipo de situações. Eu gosto muito de uma tarja e recordo-a muitas vezes. Uma tarja que uma vez os Nona me tiveram, que era não gostamos de ninguém, Gostamos do Benfica. gostamos do Benfica. E eu subscrevo muito isso. Quer dizer, o último cântico que nós tivemos foi do Cardoso Certo, e ponto. sim. A seguir houve um, quando o Enzo foi embora, que é sobre o Chiquinho, Sim. mas era muito mais uma piada Sim, do que propriamente um cântico. Sim. E eu vou muito nessa linha. O que não significa que eu não acho que o Marco Silva é o melhor treinador do mundo, o Samuel Soares é o melhor guarda-redes do mundo, Claro. e só não digo que o Dal é o melhor defesa esquerda do mundo. Porque que isso digo eu. Não, isso digo eu. Ou seja, os meus jogadores são os melhores do mundo. No dia em que se forem embora, amigos, boa viagem, Sim. Obrigado e até logo. Sim. Mas voltem com paixão, porque o Benfica isso. dá-vos o que nenhum clube dá. Não é? Não, eu aí confesso que gosto de sentir que quem cá passou guarda boa memória. Sim, também acho. Mesmo... E acho que genericamente acontece isso. Esta ligação era sobretudo isso, porque nós temos um exemplo de um passado não tão longínquo de malta que foi embora, regressa, gosta, e já aconteceu com esta direção. O Weigl, por exemplo, parece-me ser um caso em que foi bem gerido. Não é? Foi difícil, o Weigl foi um caso muito difícil, custou muito dinheiro, havia muita esperança, desportivamente não funcionou, apanhou um Benfica que não ganhou. E ele próprio também não funcionou. E ele próprio nunca mais. É isso, mas em termos de personalidade, de relação, parece-me que a coisa foi bem feita ali. O Vertonghen não foi, e portanto só esta nota. João, vamos às figuras e às memórias? Ou tens não, primeiro vamos responder à pergunta. Vamos responder à pergunta. É isso. Ora bem, a pergunta era: quem foi o primeiro capitão estrangeiro do Benfica? E porquê é que esta pergunta me ocorreu? Porque nós estamos no episódio 3 e fizemos aquele exercício clássico de pensar, ok, quem é o 3 do Benfica que eu me lembro? E eu confesso-vos que o primeiro 3 que me ocorre sempre que eu penso no número 3 é o Ricardo Gomes, que é um central absolutamente histórico do Benfica. Ele é brasileiro, ele com 19 anos já era titular do Fluminense.
E é ele que é o primeiro capitão estrangeiro do Benfica. Ele vem para cá em 88, 89 e olha agora este detalhe, porque está tudo ligado, como diz o outro. Eu lembro-me perfeitamente de um golo que ele marca nessa época, aos 90 minutos, onde? Em Viseu. Pois é. Há um jogo, nós somos campeões, e há um jogo em Viseu e ele marca de cabeça aos 90 minutos o golo que nos dá a vitória. E eu tinha preparado até outra pergunta que responde mais daqui a bocadinho, para vocês terem uma ideia. Ele, quantos golos ele marcou no Benfica? Para terem uma ideia, ele nessa época marca 8 golos no Benfica. Centralão. Um centralão. Vocês imaginem o que é, por exemplo, o Tomás, esta época, marcar 8 golos. Um já leva. Um já está. E o Langley também. Ele esteve 3 épocas no Benfica, depois passa para o PSG e volta para o Benfica para fechar a carreira. Um bocadinho em sintonia com o que tu estavas a dizer. Para tu teres uma ideia, ele joga a final, outra ponte, com o Milan de Baresi. Fica aqui a minha vénia também à figura do Baresi, que era uma figura obviamente incrível e de quem o Milan se despediu há dias e de quem eu acho que o Benfica deveria ter feito uma nota, porque o Baresi não era um jogador qualquer. A final de 1990, nós temos o Ricardo Gomes em campo a jogar contra Van Basten, Rijkaard, Gullit, Baresi, Costa Curta, Maldini. Certo. O Ricardo Gomes estava lá. O Ricardo Gomes é capitão do Brasil no Mundial de 90. O Ricardo Gomes fez talvez a melhor dupla de centrais da história do Benfica, agora sou eu que digo, que jogou com o Carlos Moser. Agora imaginem o que era Ricardo Gomes e Carlos Moser a centrais do Benfica. Portanto, fica aqui dada a resposta. Ricardo Gomes foi o primeiro capitão estrangeiro do Benfica e é de facto um jogador. Sim. Quando o Brasil era Brasil, sim. Quando o Brasil era Brasil e ele era o capitão do Brasil, jogava no Benfica. Para vocês verem o nível, nós fomos à final da Champions com o Milan desses craques todos, certo, e perdemos 1-0. Fizemos aquilo que gostamos de fazer nas finais. Nós gostamos de chegar lá e depois dizemos, está feito. Portanto, agora fiquem vocês lá com o caneco. O avançado dessa final foi o Vata. O Vata. Que marcou um golo com o peito. O ombro. E estamos nós a bater Ricardo no Gomes. Muito bem, abraço. Sim senhor. Vamos então à figura da semana. Desculpa. Calma, o avançado Miguel. da final foi o Mats Magnussen. O Vata tinha sido o avançado em Viseu. Calma. Ok. Na final de 90, o ponta de lança é o Mats Magnussen. Calma. Começa ali a confundir. Valdo e Terne jogaram contra o Milan também, para veres o nível que nós tínhamos. Jonas Terne. Falar nisso. O quê? Houve um jogador que era central do Benfica nessa final com o Ricardo Gomes. E vou-te dizer que ontem houve 2 jogadores que eu me lembro pela primeira vez da história do Benfica, e fica aqui uma saudação à nossa amiga Max que colocou isto. Ontem jogámos com 2 jogadores com o mesmo nome. Ontem jogamos com 2 jogadores? Sim, pela primeira vez que nós nos lembramos da história do Benfica. Pois eu lembro-me do central do Benfica. Sim, o Samuel Soares e o Samuel Dal. E o central que jogou com o Ricardo Gomes em 90 era o Samuel. O Samuel? Pois é. Foi o central com o Ricardo Gomes nessa final de 90. Vejam lá do Samuel. A volta que isto dá à volta do Ricardo Gomes. As coisas que não interessam a ninguém, mas que interessam muito para este tipo de discussões. João, podemos ir à figura? Vamos lá. Vamos à figura da semana. Brevemente, porque já falei dele, a minha figura da semana, Gianluca Prestiani, por tudo aquilo que eu disse, porque perdeu 2 pilares do balneário que seguramente o amparavam, porque vem de um período, repito, por culpa própria, seguramente difícil, e parece-me estar um senhor jogador. Já o tinha elogiado aqui no jogo Flamengo, em que claramente o Flamengo veio para provocar e ele portou-se muito bem. Portanto, figura da semana, Gianluca Prestiani. A minha, Marco Silva, pelos 2 resultados destes 2 jogos, pelo arranque que ele está a conseguir imprimir à equipa do Benfica, Marco Silva é a minha figura da semana. In Marco we trust. Vamos à memória da semana. A minha memória da semana não é bem uma memória, é mais um elogio, porque vi esta semana que o Benfica, e muitíssimo bem, colocou a Sandra Davidson e a Lúcia Alves, juntamente com o Eliseu e com o Mantorras, na loja do Benfica, no Hotel Benfica, a distribuir autógrafos, a conviver com o povo. E eu sei que no feminino, por alguma razão,
é mais fácil fazer-se este tipo de iniciativas. Eu acho que devíamos mais vezes. É um bocadinho a tónica que eu trouxe para o episódio 2, de aproximar o povo ao Benfica. E quando digo ao Benfica, digo ao Benfica todo. Digo à Lúcia, à Sandra, aos jogadores da equipa principal masculina, às modalidades. Aproxima. E eu gostei de ver, vi fotos, vi imagens, e eu acho que não custa assim tanto. Não, Nem que venha numa cláusula do contrato, quando se contratam jogadores, uma vez por mês, tu vais ter que te sentar numa loja do Benfica ou numa casa do Benfica e vais distribuir autógrafos, e mais do que isso, vais estar lá para o povo falar contigo. Porque isso é o Benfica. Como é todos os outros clubes que fazem isso? E, portanto, a minha memória da semana é mais do que uma memória, é um elogio que se repita mais vezes no feminino, no masculino e nas modalidades, porque quanto mais próximo o povo estiver dos atletas, do Benfica, é aquela velha frase que parece tão gasta, porque tornou-se marketing e cai em saco roto, que é: juntos somos mais fortes. Tirar o marketing a isso tudo e sentir realmente que juntos somos de facto mais fortes, mas é assim que nos tornamos mais fortes. Portanto, é essa a minha memória da semana. A minha memória vai para o aniversário de ontem. O Sr. Coluna faria ontem 91 anos e, portanto, fica aqui a minha saudação à memória e, obviamente, aos familiares e aos amigos do Coluna, porque se Eusébio foi o rei, Coluna certamente seria o príncipe. E há aquela fotografia incrível na final com o Milan, que nós também perdemos, em que o jogador do Milan está quase curvado a cumprimentar o seu Coluna na altura da moeda ao ar, pela importância que o Benfica tinha naquele momento na história do futebol, porque de facto nos anos 60 o Benfica foi uma grande equipa do futebol europeu, e o senhor Mário Coluna era um dos pilares desse Benfica. Teria feito ontem 91 anos. Acrescento a esta memória o Sr. Shell, que também esteve de parabéns há uns dias, e que são dois dos maiores do Benfica. E quando nós falamos de lendas, é deste nível que nós estamos a falar. Sim. Mesmo quando há pouco falávamos do número 13, eu percebo que houve muita malta no X me sugeriu o Grimaldo. Isso tem a ver com o que viu. Claro, lógico. Mas belíssimo malta, jogador do estamos Benfica, com um jogador incrível, mas tentamos trazer aqui aqueles que entram no patamar quase do Olimpo vermelho, não é? E o Ricardo Gomes, como foi o Veloso no episódio passado, ou como quando falámos do Manuel Bento, estamos a falar de um patamar de jogadores que vai para além daquilo que hoje a gente vê. Porque há aqui uma questão que eu acho que é gira, que é geracional? Não, eu não sei se aquilo que eu vou dizer agora faz algum sentido. Interessa. É isso. Já passámos de uma hora, a partir de agora podemos dizer tudo. Eu tenho a sensação que quem vem hoje para o Benfica, o Grimaldo, tem títulos, ganhou muitos títulos no Benfica. O Pizzi, de quem nós falamos aqui muitas vezes com... E que já esteve aqui. Grande Pizzi. Eu não sei porque tenho a sensação que essa malta que vem hoje em dia para o Benfica e que vem nos últimos 20, 30 anos para o Benfica, vem para acrescentar história. Esses criaram história. Portanto, o Benfica hoje é o Benfica, e obviamente que o Grimaldo e o Pizzi não têm culpa porque nasceram agora, não é, como é lógico, mas eu tenho sempre esta sensação que quem vem com a responsabilidade de acrescentar história ao Benfica. Quando falamos de Eusébio, de Coluna, de Shell, de Bento, de José Augusto, né, tantos e tantos e tantos, estamos a falar das pessoas que criaram a história do Benfica. Sim, e há essa diferença que eu acho que é importante destacar. Se calhar um dia vamos, e muitas das pessoas que nos ouvem, mesmo a malta de 20 anos, há de conseguir fazer este raciocínio. Vocês pensem, por exemplo, de 2000 a 2010, quem são os jogadores que vocês se lembram? Pá, e nós de memória vamos lembrar de um ou dois. Quem que vocês se lembram daquela equipa? Lembramos de um. A gente malta lembra-se do Simão. Sim. Depois da época a seguir há de se lembrar, sei lá, do Cardoso, do Jones, não é? Gomes. E portanto, o tempo vai deixando. Eu não estou a dizer que nós não nos vamos lembrar do Grimaldo, Sim. mas certamente daqui a 20 anos, quando nos lembrarmos dos jogadores do Benfica desta época, ninguém se vai lembrar do Grimaldo. Não. Vamos lembrar de outro tipo de jogador. Ora, a questão é que daqui a 20 anos tu vais-te continuar a lembrar de Coluna. Isso sem dúvida.
A questão é esta. Sem dúvida, sem É dúvida. que nós sem lembramos de dúvida. Coluna hoje. Mas eu também quero acreditar que vai ser possível, o que eu estava a tentar, Sim. concordando contigo, dizer que se calhar nós vamos conseguir acrescentar gente. Eu quero acreditar que sim. É Se- difícil. Se nós formos a uma final europeia E a e ganharmos. tivermos um capitão como o Tomás Claro. a ganhar uma final europeia, Eu só quero um capitão do Benfica a levantar uma taça internacional no céu de Frankfurt. e esse ele aí está no Olimpo. Sim, senhor. É isso. Mas é esse o nível. Quando falamos dos Eusébios e dos Colunas e dessa malta toda, é um bocadinho esse o nível. É isso. E portanto é difícil para quem vem agora. Não estou a dizer que não é. A malta, mas não é o que é. Não escolham o Benfica, vão para o outro lado. Olha, vão para o Arts. Exatamente. É mais tranquilo Isso é. jogar no Arts, não é? João, Olha, nós não falamos, deixa-me só dizer Diz-me. olha duas, o tempo. do tempo, duas camisolas que eu vi esta semana. Uma da Roma, à branca. Sabes que eu estive em Roma a semana E passada. tu viste essa camisola? A minha mulher, cá está, mais uma vez, nós passamos várias vezes por lojas e a certa altura ela diz: olha, sabes como é que são os burros? E eu como ela, tens de pôr palas. Portanto, quando passas nas lojas, põe umas palinhas, há burro e não olhes. A camisola Segue. da É Roma linda, é linda. é inacreditável. É linda, é linda, é linda. E é linda. depois, eu sou suspeito, mas aquela do Nápoles vermelha Pois, sempre falamos disso. também é uma coisa do outro mundo. Mas não tem nada a ver com o Benfica, mas olha. Mas tem a ver com maratona. Fica Sabes que eu em Maradona. Roma vi uma. Ia-te mandar a foto e depois esqueci-me. Numa loja aleatória, não tinha nada a ver com futebol, provavelmente estampagens em t-shirts e não sei o quê, várias figuras, e em plena Roma estava lá uma de Maradona. Portanto, ele é Deus em Nápoles, mas em Itália a malta Nota, e claro. não respeita um bocadinho mesmo na capital. Gostei muito de Roma, digo já, mas não vão a Roma em julho e agosto, é insuportável. O calor é uma coisa absurda. Já me tinham falado disso, portanto, eu espero que o Benfica nunca tenha que jogar pré-eliminatórias em Roma em julho, porque não sei se vai correr bem. Porque a Roma não vai às Champions e nós, a partir desta época, vamos Exato, sempre às porque Champions. aproveitem o Benfica na Liga Europa, Que não é para todos os porque anos. isto isto é uma exceção. não é para ser todos os anos assim. Meus caros, obrigado a quem está desse lado. Já sabem como é que Perfeito. isto funciona. Comentem, partilhem, mandem vir, elogiem, façam o que quiserem. O importante é participar. E, como sempre, Viva o Benfica!